Olá pessoal, Bcast 2025, desta vez em preparação ao UERJ. A gente sabe que essa é uma banca que deixa muitos alunos com muito nervosismo envolvido, afinal de contas muitos de vocês se preparam profundamente para o Enem ao longo do ano e é natural que seja assim. Então acredito que essa gravação de hoje, esse vídeo também vão fazer todo sentido para você que está aí se preparando. A banca da UERJ é conhecida por ser uma banca muito rigorosa, a gente sabe que também existe muito mito e muita verdade envolvidos nesse processo todo. Hoje eu estou aqui com Ravena e Matheus, por favor se apresentem também. A gente tem alunos de todas as unidades presentes aqui, eu tenho certeza. Eu sou David Gonçalves, trabalho ali no Recreio, trabalho na Barra, na Tijuca, mas não estou, por exemplo, em Botafogo, sei que tem gente por lá, né, Matheus? Perfeitamente, boa tarde. Eu sou Matheus, sou professor, eu trabalho em todas as unidades, né? Mas onde eu mais passo tempo é ali em Botafogo, né? No ensino médio. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você está vendo a gente. Eu sou a Ravena, professora ali na Barra e no Recreio, principalmente. Também passei um pouco pelas outras unidades, em aulão a gente já deve ter se visto alguma vez, mas principalmente concentrada ali na Barra e no Recreio. Bom, vamos começar pelo começo. A gente estava aqui um pouquinho antes da gravação debatendo quais seriam os pontos interessantes pelos quais passar. E o Matheus comentou que a gente poderia ficar aqui semanas porque haveria papo para semanas e de fato há papo para semanas. O fato de haver tanto assunto envolvido também já deixa os alunos um pouco temerosos porque, enfim, sendo uma obra de tamanha profundidade filosófica, acho que isso já causa na galera certo nervosismo, porque filosofia, a galera entra um pouco na piração de que tudo vale, um certo abstracionismo às vezes, ou quase sempre muito vazio. Mas antes da gente chegar de fato nas páginas do livro, a gente entendeu que fazia muito sentido conversar sobre a estrutura, né? No sentido de que importa pouco um aluno que consegue ser criativo ou que entende bem aquilo que leu, se não tem um esqueleto ali bem estruturado para a partir dele, então, os órgãos poderem se encaixar naquela história toda. Eu acho que a gente precisa começar do ponto de que, bom, pelo menos o que eu ouço, né, nas redes sociais, ou ouvia, porque agora eu não estou mais nas redes sociais, é que há muitas diferenças, é o que eu vejo muito professor comentar sobre isso, né? A redação da UERJ é uma redação completamente diferente. Eu não sei até que ponto os professores costumam alimentar isso, porque genuinamente acreditam e consequentemente ensinam para os seus alunos assim. E aí eu fico um pouco em dúvida de o que ensinam então, já que vão ensinar tudo do zero. Eu fico um pouco... O que é ensinado, se não boa parte do que já foi aprendido antes, ou se isso é um pouco de uma estratégia mercadológica para criar um buzz ali em cima da coisa, sabe? Olha, vou te ensinar agora a redação da UERJ em 5 passos, já que a redação da UERJ é totalmente diferente. Acho que isso cria um pouco também a expectativa de que o professor vai fazer ali o que ninguém não fez ao longo do ano inteiro. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês quanto a isso. Eu sou cria da UERJ, estudei lá também e passei um pouco por essa coisa de estar lá dentro, em contato com os professores, ouvindo o que os professores tinham a dizer sobre as expectativas sobre a prova, e fiquei muito impressionado quando os professores nos diziam coisas que para quem tá de fora é assim, meu Deus, eu nem sabia. Aliás, eu nem imaginava que a banca não se importava com isso, como se cria, né, discursos de que a banca se importa com isso. Queria saber se vocês sentem isso também dos alunos de vocês, essa apreensão de que é preciso reinventar a pólvora. Oh, meu Deus, como eu começo a redação, e perguntas do gênero. Bom, eu queria já começar falando do próprio AZ, como a modulação do AZ funciona. Quando a gente pega terceiro ano curso ali, existe uma aula que é módulo 8, 7, nessa faixa, que o título da aula é Enem. Isso quer dizer que até o módulo 7, a gente ainda não falou sobre Enem. E óbvio que a gente deu uma pincelada aqui, até porque para alunos que saem do segundo ano, os últimos módulos já falam sobre o Enem, mas no terceiro ano e no pré-vestibular, a gente primeiro fala de estrutura como um todo, para depois começar a falar sobre a estrutura diretamente do Enem. E isso já cria uma noção de que, primeiro, a gente está olhando o dissertativo argumentativo como um todo. Entender que a redação do Enem
é a verdadeira redação dissertativa argumentativa, a gente está perdendo milhares de possibilidades sobre o que é escrever uma redação. E isso, eu falo muito disso em sala de aula. A gente fica falando sobre dissertativa argumentativa no início, depois a gente fica muito tempo falando sobre o Enem, chega um momento que a gente fala assim, ó, agora a gente vai parar de falar completamente do Enem, porque o Enem já passou, e começa a falar sobre a UERJ e retoma a ideia lá dos primeiros módulos sobre o que é uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Quando a gente pensa em alunos que fizeram todo o ensino médio no AZ, então no primeiro ano, segundo ano, não se fala sobre o Enem até o módulo capítulo 16, se não me engano, por aí, do segundo ano. Isso quer dizer que o tempo que se passa do ensino médio todo no AZ falando sobre a redação do Enem é menor do que falando sobre redação dissertativa argumentativa e gêneros argumentativos no geral. Só que a urgência de entender as regras faz com que muitos alunos entendam erradamente, e isso não vem só da gente, até porque acho que nenhum de nós aqui em sala de aula fica fomentando isso, mas a internet, principalmente, fomenta a ideia de que, ó, redação é isso. E aí você tem que, para aprender a redação UERJ, aprender algo diferente. E aí eu sempre tento falar, quando eu começo a falar em sala de aula, que gente, a redação do Enem, ela é de 2011 para cá que a gente começa realmente a fortalecer essa ideia, né, da aula do jeito que a gente dá hoje. De 2011 para cá, né, nas últimas décadas, quando tinha vestibular da FRJ, vestibular da UNR, todas as redações eram as redações da UERJ, né? Então, a gente não pode acreditar que aquelas regras ali são a regra do que escrever, de como escrever uma redação, até porque o Enem criou um perfil próprio. Não é uma redação dissertativa argumentativa, é uma redação dissertativa argumentativa estilo Enem, né? Então eu vou por esse caminho. Perfeito. Concordo em gênero, número e caso com o Matheus, né? Penso que os nossos alunos, eles passam muito mais tempo na internet, no TikTok, aí pesquisando esse tipo de coisa do que é saudável para eles fazerem. E aí começam a surgir os cursos de R$ 97,90. E uma coisa a respeito da qual eu sempre brinco em sala com eles, eu acho meio engraçado e curioso quando alguém vai para frente de uma câmera, no TikTok, no Instagram, qualquer coisa que seja, dizer: vou desvendar os mistérios da redação da UERJ por R$ 97,90. Que isso, gente? É um filme de terror? E que mistérios são Scooby-Doo, que mistério é esse? Né? Porque na minha acepção, né? E na nossa acepção, né, como você falou aqui, na acepção do AZ, a redação dissertativa argumentativa, ela é dissertativa argumentativa em qualquer lugar. Se você fizer vestibular para a Universidade Federal da Chechênia e você tiver que produzir uma dissertação argumentativa, você vai fazer um texto que defende uma tese, né, na introdução, cujos desenvolvimentos fundamentam essa tese e cuja conclusão fornece uma finalização cíclica a respeito dessa tese. E compreender isso é uma coisa que salvaria os nossos alunos, muitas vezes, desse pavor em relação ao UERJ ou vestibulares tradicionais de modo geral, já que os faria repensar o fato de que todo o conhecimento que eles adquiriram ao longo do ensino médio, ao longo do curso, ao longo da sua própria formação, ele não tem como ser descredibilizado porque você vai fazer uma redação para outra banca, sendo que é o mesmo tipo, é o mesmo gênero, é o mesmo texto, né? Só muda o tipo de tema e, no caso da UERJ, a obra é recomendada. Pois é, e a gente não está defendendo aqui que não haja diferenças. É claro que há diferenças, a gente compreende essas diferenças. Mas me parece que essas diferenças são mais da ordem do adorno, quando o assunto é estrutura, do que propriamente da coluna, né, da coisa que sustenta. A tal ponto de outro dia eu estar conversando com um aluno, aliás, faz um tempo, e eu perguntei se ele estava fazendo redações que tivessem o livro como base. E ele me deu a seguinte resposta, ou algo parecido com isso. Olha, eu não estou fazendo redação para a UERJ porque eu tenho medo de, quando começar a fazer para a UERJ, vou esquecer a redação do Enem. Eu falei, olha, então imagina essa lógica. Eu vou parar de fazer exercício de química orgânica porque aí eu vou esquecer o de química, sabe? Da outra química. Bom, tem orgânica e inorgânica. Então eu vou ficar focado em um porque o fato de eu aprender um vai me tirar o aprendizado da outra. Essa resposta dele revela o quê? Que ele realmente acha que são duas coisas absolutamente diferentes e que uma vai demandar uma super preparação e que ao se concentrar em outra, essa preparação zera e ele precisa começar a encher esse balde
novamente. Em resumo, para quem está nos ouvindo, é preciso que se entenda. A introdução, ela funciona com a mesma estrutura. A gente precisa contextualizar esse tema. A gente precisa pegar essa contextualização e fazer uma aproximação com o recorte temático e, a partir do recorte temático, apresentar um posicionamento central a ser defendido. Não falei nada que a gente já não soubesse. Ah, mas eu sinto uma dificuldade. Sim, é natural que seja assim, uma vez que você tem um tema ali que vai passear por outros meandros, que vai te trazer um nível de abstração um pouco maior. Me parece que essa dificuldade que se tem em relação a temas que talvez não sejam tão palatáveis ou palpáveis, leva o aluno à perspectiva de que então ele não sabe escrever ou de que ele precisa escrever de uma outra forma. Mas a estrutura segue ali, nesse tripé que a gente vem forçando e reforçando ao longo de todo o ano. Avançamos para o desenvolvimento, a gente também tem um tópico frasal, logo a gente também tem uma ideia central sobre a qual o aluno vai tratar. Na hora de desenvolver, ele vai sentir novas dificuldades, porque muitos deles se apoiam no repertório como uma bengala para conseguir argumentar, ou porque estão trazendo aqueles argumentos super formatados, os tais argumentos de bolso, coringa, como queiram chamar. Então, novamente, vai bater na porta a dificuldade dele, mas ele está ignorando o fato de que a estrutura, de novo, segue igual, a gente tem uma ideia que se manifesta por meio de uma frase curta, muitas vezes marcada por um conectivo, que também não precisa se criar um conectivo novo, porque a gente ouve essa pergunta, né? Eu queria um conectivo, não sei, criativo para colocar ali como se os conectivos pertencessem a um hall infinito de possibilidades e não a uma quantidade limitada de possibilidades. Agora, claro, quando a gente vai chegar à conclusão, haverá diferenças. E a gente não vai dar conta dessas diferenças aqui. Eu sei que isso pode levar alguns a um certo, né, desânimo. Ah, vou parar de ouvir agora. A gente vai passar por aulas, né? A gente vai ter 2 semaninhas de preparação, certamente. Sim. Ravena, Matheus, Marina, Adamo, toda a galera toda a galera que estiver em sala de aula vai estar lá e vai falar sobre isso, porque a gente vai precisar de um quadro, a gente vai precisar mostrar parágrafo, a gente vai poder passar pelos temas anteriores. Então, você que está nos ouvindo, que está ansioso ou que está nos ouvindo com a esperança de que a gente faça a grande revelação da conclusão, o que a gente pode fazer pelo momento, eu imagino que vocês concordem, há diferenças. E aqui a gente assume que essas diferenças existem, apesar de haver ali uma frasezinha no começo da conclusão que respeita a mesma premissa do Enem, né? A gente tem ali uma reiteração da tese ou paráfrase da tese, como a gente costuma chamar, e sobram ali umas 5 linhas, 4 linhas para que a magia aconteça numa outra direção. E é natural que os alunos se sintam muito órfãos nesse momento, sem saber muito bem para onde ir, porque, claro, estavam usando estruturas muitas vezes pré-prontas também para fazer a proposta de intervenção. Sim. Então, não se desespere, nem desanime, a gente ainda vai conversar sobre muitas coisas e teremos um momento oportuno para que em sala de aula a gente possa mostrar a vocês essas estratégias. Já tivemos algumas aulas ali no sábado, né? Eu vi, inclusive, Matheus, que você já comentou um pouco com as turmas sobre conclusão, é possível que Ravena já tenha comentado, eu ainda comentarei também, então, calma na alma, esse não é o tipo de coisa que a gente consegue fazer falando, é preciso mostrar, né? E com relação às temáticas, o que a gente pode comentar para os nossos alunos dessas diferenças? Porque a galera fica um pouco na coisa do tema da UERJ é meio piração, já ouviram? Meio viagem, né? O tema do Enem é mais pé no chão, tem essa coisa? Você ia falar alguma coisa antes? Eu só queria abrir um parênteses rápido sobre a conclusão, que aí também serve para o resto da estrutura. É necessário que na UERJ você pense nas várias possibilidades que você tem de resposta de argumentação. Porque no Enem, querendo ou não, você vai para os mesmos caminhos. Você vai ali falar do governo, uma falta de discussão, você vai falar de desigualdade social, porque não há muito que possa ser feito, né? É um problema social. Um problema social, as mesmas pessoas que vão resolver, as causas são meio parecidas na grande maioria dos temas, né? Porém, quando a gente pensa na UERJ, e aí até no Enem mesmo, a tese que você pode ter no Enem é uma. Você não pode discordar completamente do tema do Enem, enquanto que na UERJ não. Ele te faz uma pergunta. Existe o sim, existe o não, depende, e o depende vai pro infinito. Depende do quê?
Isso é infinito. Então é necessário que se pense. E naturalmente, se é necessário que se pense mais, que se demore mais na resposta que você dará, é natural que se demore também na conclusão que você vai dar para esse texto. Não tem estrutura pré-pronta. Né? Mas eu quero muito fazer uma estrutura para o UERJ. Desculpa, você não vai conseguir. Pro Enem, você pode fazer algumas coisinhas ali que você vai fazer sempre igual para o UERJ, não tem como. Mas... fechando esse parênteses e já indo para as temáticas, eu gosto sempre de falar em sala de aula que para a UERJ, nós já sabemos qual vai ser a temática. Quem lê o livro sabe qual vai ser a temática. Enquanto que no Enem é bolão, né? E eles ficam nessa... no TikTok eu vi um vídeo que alguém que descobriu. No INEP eles dão dica. É uma lei que foi aprovada em março. Já ouviram essa? Uma lei aprovada em março era tema na UERJ. Isso foi o mais impressionante que eu já ouvi até hoje. Quase um jogo de clarividência. Exatamente. Mas enquanto o Enem tem esse bolão sobre o qual será o tema, na UERJ não. Então, as discussões que nós temos em sala de aula com certeza ajudarão os alunos a fazer a redação. E aí você pega no tema do ano passado, por exemplo, eu acho que foi o tema que mais conseguiu discutir temáticas diferentes, né? Então, no ano passado, por exemplo, discutiu muito sobre a ideia da religião, do movimento ditatorial e do corpo feminino, né? E essas 3 temáticas apareceram ali dentro da pergunta da UERJ. Então, do vestibular da UERJ. Então, eu vou nessa ideia, acho que é só para reforçar isso, que nós já sabemos qual vai ser a temática. Então, toda aula não é para tentar acertar. A gente, entre aspas, já acertou. Então, vamos discutir, vamos pensar sobre essas temáticas para que a gente consiga ter argumentos e consiga pensar já de antemão possíveis metáforas, possíveis metonímias, que tipo de relações eu consigo fazer argumentativamente, né? Então, se a gente pega sobre a loucura, o que a gente pode pensar sobre a loucura? Se a gente pensa sobre a vingança, o que a gente já pode pensar? Que repertórios, que filmes estão relacionados a isso? Então, eu iria por esse caminho aí, né? Perfeito. Quanto à obra em si, né, as temáticas da obra em si, nas minhas aulas eu tenho explorado bastante a questão da moralidade, né, da vingança. Acho que a gente pode começar pela vingança, né, como nós propusemos a priori. Pensar a vingança em Hamlet, não sei se vocês sentem isso, é muito correlato assim, a você... pegar a estrutura, a coluna dorsal da obra, né? É a problemática da vingança. Ela apareceu a mim por 3 personagens, o Laertes, o Fortinbras e o próprio Hamlet. E nos 3 você tem uma vingança que ela é motivada, muitas vezes, por um senso de justiça, né? Eles atuam e eles se mobilizam diante daquela sede, que é uma sede de justiça que se confunde muitas vezes, e principalmente, né, retira de cada um deles esse sentimento de vingança, que é um sentimento mobilizado por muito ódio. E aí as coisas vão se entrelaçando, né? Foi bom que você comentou ali as 3 temáticas principais: a vingança, a loucura, a moralidade. Essa vingança, ela chega a um ponto em que ela é amoral, em que ela é louca, né? Em que ela se perde de propósito, e aí a obra vai se construindo e ficando cada vez mais críptica e cada vez mais complexa. E aí eu queria fazer um apontamento sobre a obra em si, para além da estrutura e do conteúdo, a questão da linguagem, né? A linguagem na obra, você tem que ver aqui, enquanto aluno, jovem, uma coisa que talvez nós não sintamos mais com tanta premência, porque nós já somos adultos, leitores, enfim, né? Que Hamlet, de todo modo, diferentemente das outras obras dos anos anteriores, é um clássico classicíssimo, assim, né? Então você tem ali um texto de Shakespeare que reinventa um idioma. Shakespeare é um clássico, ele reinventa uma linguagem, né? Tem aquela frase do Ítalo Calvino, que um clássico é um texto que nunca deixa de dizer o que tem a dizer, e Hamlet faz isso com a gente. É por isso que é uma obra tão polifônica, tão politemática, né? Nós conseguimos extrair tanto assim de Hamlet, e é uma obra a qual nós não conseguimos ler no ônibus. Nós não conseguimos ler na sala de espera do hospital. Parece Grande Sertão Veredas. Você tem que sentar para ler mesmo com muita vontade, porque a linguagem é a linguagem de um texto clássico, com um formato a respeito do qual nossos alunos muitas vezes não estão acostumados, né? Um texto teatral. E o texto teatral, ele tem a particularidade de que ele não tem um narrador.
e ele não tem uma descrição, você não tem alguém dizendo, então, quando ele disse isso, ele segurou no pescoço da pessoa e deu um grito. Não, isso não acontece. Tudo que nós temos é a fala do personagem, né? E surge uma necessidade de você tentar se acostumar com esse tipo de texto e a fim de compreendê-lo a partir dessa polifonia, dessa politemática que é tão rica, tão enriquecedora, né, David? Eu concordo em absoluto quando você diz que não é um livro que se pode parar ali num lugar mais descontraído, embora, claro que se pode, né, fazer, claro, pode ler em qualquer lugar, mas é natural que a gente precise de um momento um pouco mais calmo, com um pouco mais de concentração, sobretudo em função da parte linguística propriamente dita. E aí eu acho que vale a pena a gente deixar uma dica para os nossos alunos que se amedrontam num primeiro momento. Sei que tem muita gente que está começando a ler agora ou que vai começar depois do Enem, e é natural que os alunos desistam na página 2, porque, no geral, quem não tem um hábito de leitura com frequência tende a acreditar que é preciso entender cada linha que se diz em um livro. Não é assim? O mesmo funciona para poesia. Quando a gente vai dar aula de literatura, é natural que os alunos acreditem que a gente funciona meio que como um decodificador da poesia. Então, ele realmente acredita que a gente sabe o que significa cada palavra de cada verso, de cada soneto da história da língua portuguesa, que vai de Camões até não sei o quê. E, na verdade, não funciona assim, né? Nós que também somos professores, eventualmente podemos não entender ou ter alguma passagem que se mostra obscura, mas que a gente continua, porque a gente entende que apesar de você não estar sacando cada micro detalhe daquilo que se está dizendo, não precisa, porque não é como se a literatura tivesse sido construída para então ser codificada a esse nível. 2, ainda que precisasse, é possível entender a mensagem que se está transmitindo, de novo, ainda que você não faça ali microscopicamente um entendimento global. É quase quando você está tentando fazer a tradução de um texto em segunda língua, que você não sabe em absoluto ali cada elemento lexical, mas que você tateando e combinando, e você sabe essa construção frasal, e você consegue combinar essa palavra, você extrai sentido dali e você recebe aquela mensagem, né? Aquelas aulas de inglês que a professora diz, olha, não dá para você a cada nova palavra em inglês parar e ir no dicionário, porque senão você não avança nunca nessa leitura. Né? Imagina, essa palavra não sei. Volta, essa palavra que eu também não sei, ela diz, não sabe, vai indo. Eventualmente você vai ter que fazer uma pausa porque a coisa ficou obscura, hermética demais, mas vai indo. E aí eu deixo para os alunos também, né? A galera com 16, 17, 18 anos que vai ter que lidar com uma escrita como essa, não dá pra gente presumir que a galera vai conseguir, de cor e salteado, fazer ali uma decodificação. Volta e meia eu tinha que parar também aqui lendo e fazer, não, peraí, como é? Não, deixa... Eu imagino que vocês também, sim, né? sim, Pera, não, calma aí. Essa inversão aqui... Ah, tá. Eita, peraí, isso aqui não me foi muito claro. Aí mais na frente é que eu entendia melhor ali atrás. Gente, a gente tá falando de uma obra, como você mesmo disse, não é de agora. A gente tá falando de uma obra que foi construída há muito tempo e a gente tem várias traduções. Aí para cada tradução você tem uma versão que muda, uma sutileza, mas essa sutileza às vezes nem é tão sutil assim. Então, calma, galera. Vai fazendo a leitura entendendo que você não precisa sair dali com estudos shakespearianos para o seu doutorado. Mas se você está conseguindo acompanhar e aí a história começa a fazer um pouco mais de sentido, aí você toma nota de uma passagem ou outra, leva para o Matheus, leva para a Ravena. Na hora de dar a aula, a gente ajuda você a decodificar esse processo. É óbvio que as principais partes farão parte da nossa aula, a gente não vai simplesmente fingir que elas não existem, mas também não dá para, a cada nova palavra que você desconhece, porque isso aqui está recheado de palavras que os nossos alunos desconhecem, e que a gente também. Meu Deus, quantas palavras apareceram aqui. Eu falei, Senhor Jesus, eu vou marcar aqui, depois eu vejo com Fora calma. as inversões frasais, Exato, né? Pois é, e algumas eu também não entendi, e também nem importava que se entendesse ali, porque a história não vai depender daquilo mesmo. Sim. Acho que isso é importante pra galera não ficar assim, oh meu Deus, mas caramba, que leitura dificílima. A gente tem escolhas da UERJ em outros anos muito mais palatáveis, né? Com The Handmaid's Tale, com 1974, com Janela Copacabana, né? Menino do Pijama Listrado. Sim. E mesmo né? assim, Simples, muitos dos nossos alunos não deram continuidade porque consideraram a escrita difícil. Então, você imagina então agora, né? E mais do que isso, né? O livro, ele não é hermético.
quando você lê Hamlet, cara, joga pro mundo. As nossas discussões em sala de aula no Supermed, por exemplo, que a gente já começou a discutir o livro, né, desde que voltou das férias, cara, são discussões maravilhosas, discussões incríveis. A mesma coisa do Contaia do ano passado. As discussões mais incríveis que eu tive até hoje com os livros da UERJ foi com Não Me Abandone Jamais, um livro que eu achei muito chato mesmo, assim, né, lendo. Só que Ué, mas você não adora todos os dias. Paulo não tem essa coisa, né? Mas como assim um professor? Todos são geniais, não são, né? E aí eu achei muito chato, mas as discussões que a gente teve, porque um livro ele tem não, né? Mas ele extrapola ainda mais Hamlet, ainda mais Shakespeare, né? Então, quando você lê pra si, já é uma experiência muito incrível. Mas ela pode ser mais completa ainda quando você joga isso pro mundo e conversa com outras pessoas, né? Então, a própria ideia de vingança, por exemplo, é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar sobre a questão da vingança, tudo que Hamlet passa, é que Hamlet tá num processo de luto. É um jovem que passa por um processo de luto muito complicado. Você imagine, você se coloque no lugar do Hamlet. O seu pai foi assassinado. Nós não sabemos quem é o pai de Hamlet. Se ele era um cara abusivo, se ele era do bem, vereador da galera, todo mundo gostava ou se todo mundo odiava ele. A gente não sabe da história. A gente só sabe pela versão de Hamlet, que aparentemente é uma pessoa incrível, mas a gente não pode confiar no narrador, né? Não é assim que funciona a literatura. Em todos os narradores, né? Mas Hamlet passa por um processo de luto em que a pessoa que deveria cuidar dele, que é a mãe, está com o algoz, com quem matou seu próprio pai. Então, todo esse processo, não justificando as diversas violências do Hamlet com a mãe, por exemplo, mas todo esse processo vem de um processo de luto que é muito complicado. É um jovem, né? É um jovem. Qual de nós saberia lidar com isso, né? E quando a gente pensa em vingança, assim, a gente como sociedade, a gente não chegou nem ainda no nível moral do olho por olho, dente por dente. Alguém fala mal da gente, a gente quer acabar com a raça dessa pessoa, a família dela, xingar até a última geração. A gente não chegou nem no olho por olho, dente por dente, né? A gente não chegou nem nesse nível. E como que a gente pode julgar tudo aquilo que Hamlet faz estando num processo de luto que não é comum? Digamos assim, né? Se qualquer um de nós aqui tivesse o pai assassinado, já seria ruim. E a história vai se agravando, né? E aí a tragédia grega, né, que dá base pro Hamlet, conceitualmente, né? Ela acontece isso. É um acontecimento que vai gerando catástrofes e todo mundo vai morrendo porque o pai de Hamlet morreu. Né? Então, assim, eu daria o pontapé nessa... toda a minha reflexão relacionada à vingança vai por aí. Na ideia de Hamlet estar vivendo um processo de luto que é muito intenso. Não seria comum, né? Uhum. Que é o que dá sentido ao texto trágico, né? O Aristóteles, por exemplo, na Poética, ele fala que o objetivo da tragédia, né, que o suprassumo da tragédia é quando a plateia atinge a catarse, que é justamente uma purgação de sentimentos. É aquela coisa que faz Édipo furar os olhos e a rainha Jocasta colocar um punhal na barriga e todo mundo morrer e acabou a história, sabe? É o que acontece em Hamlet, é o que acontece em Macbeth, por exemplo, e é o que se reproduz enquanto trágico. É você olhar para aquele espetáculo, aquela obra que, como a filosofia nos coloca, não representa nada, mas apresenta algo, e ver ali um mundo que é o nosso. Isso é o mais interessante desse texto. Você olha para cá e você vê um indivíduo que ele sente raiva, que ele sente ódio, que ele toma as dores do pai, porque essa vingança do Hamlet também é muito motivada pelo fato de que eu sinto ali uma relação muito estranha entre ele e o pai, o modo como ele olha para a mãe, porque parece que quem foi traído foi até ele. Sim. Né? Ele age de um tal modo como se ele fosse o traído e desconta um pouco essa raiva da figura da mãe na Ofélia, coitada, que é um símbolo total de vulnerabilidade, né? E nós temos ali duas mulheres que são muito vulneráveis, que não podem fazer nada, ao mesmo tempo que a rainha Gertrude, sinto, está o tempo todo tentando ser mãe do Hamlet, tentando poupar o filho, tentando salvar o filho, e ele é um algoz de si mesmo, porque
Porque ele vai pra cima, né? Ele não quer saber, ele quer brigar, ele quer matar. E eu achei engraçado, você falou agora que o Hamlet é incrível, fazendo uma pequena ponderação. Eu não acho, detesto, assim, acho uma figura bem... Não ia conseguir passar 15 minutos conversando com ele. Mas você falava dele enquanto personagem ou Não, a obra. O Hamlet Ai, não. Matheus, que mau gosto pra amigo. Eu ia dizer, bom, para a gravação, a gente vai ter que parar. Não, pois definitivamente. Você estava falando da obra. Da obra, sim. né? Namorado meio tóxico, né? Não, bem tóxico. Ele é muito tóxico, né? E é alguém... mal também, né? É alguém que não faz terapia. Entendeu? Acho que é isso. Deixa-se consumir por aquilo, né? Exatamente. Ele vira também uma pessoa que, apesar de ter alguns motivos que possam ser considerados nobres, a gente fica também um pouco enfadado de tamanha... Aquele ódio, ele vai ficando curtido ali, né? Ele vai ficando apurado, a sensação que a gente tem e que a gente também vai ficando um pouco envenenado por essa... Inclusive, se usa várias vezes a palavra veneno ao longo da obra, o que faz todo sentido, uma vez que, no fim das contas, a tal espada lá, né? O florete que eles vão usar tem lá a ponta com o veneno. A gente vai ficando um pouco também envenenado com a ideia de que... Ok, você está em busca de uma ideia de justiça, mas também não parece que tem feito as melhores decisões. Acho que é por isso que você fala um pouco da coisa da terapia. Eu acho que tem alguns alunos que estão nos ouvindo agora, ou nos vendo, ou ambos, que devem estar imaginando, principalmente se já verificaram os temas anteriores da UERJ, que a temática de vingança já apareceu. Inclusive, para quem passou aí pelos simulados do AZ ao longo do ano, a gente já colocou isso como uma proposta. E eu ouvi isso de alguns alunos. Puxa, mas de novo essa coisa de vingança, a UERJ já colocou algo muito parecido com o seminarista. E é verdade, isso já apareceu lá. Quanto a isso, eu acho que é importante a gente fazer 2 comentários. O fato de aparecer lá não prova tudo, porque a UERJ, se a gente olhar para a série histórica dos últimos 10 anos, a gente consegue perceber que há temas que são muito semelhantes, né? Com cruzamento, a coisa da verdade, não é? Da perspectiva. Certeza. Claro que são temas diferentes, naturalmente, mas que também se cruzam demais. Então, acho que isso não é exatamente um motivo que descarta esse tema como uma temática interessante. Aliás, o próprio Enem já bateu nessa tecla, né? Sim, o fato de ter falado sobre a persistência da violência contra a mulher não o impediu de falar sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, vamos parar com essa coisa de buscar eixos completamente diferentes, porque em algum momento já apareceu. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é que não dá para ignorar o fato de que vingança é um ingrediente né, super fundamental de uma obra como essa. Tudo parte dali, da necessidade que esse sujeito tem, né, de experimentar esse luto. Eu acho que você fala muito bem quando comenta sobre isso, porque não é simplesmente uma vingança que surge por osmose, é uma vingança que tem como pano de fundo o luto, e o luto vai trazer consigo também inúmeros desdobramentos. Será que se ele tivesse em busca dessa vingança em função de outro motivo, teria caminhado de forma diferente? Não é? Porque não necessariamente ele poderia estar buscando uma vingança porque está vingando a morte de um pai. Ele podia estar buscando a vingança por muitas outras razões. Podia não ter envolvido uma morte anterior. Acho que isso é um exercício interessante de se pensar, e o quanto o luto pode deixar a pessoa meio turva, envenenada, enraivecida. A gente não vai dar aqui a resposta para vocês sobre até que ponto uma coisa é vingança ou justiça, simplesmente porque essa resposta não parece existir mesmo. 2.500 anos de filosofia não conseguiram. Pois é, eles né? não são a Ravenna ou David Hume. Os alunos querem que a gente bata o martelo nesse sentido. Que uma coisa é certa, essa dificuldade de se concluir, quando o aluno traz essa dificuldade para mim, eu digo para ele, por que você não leva para o texto? Por que você não diz e afirma no texto essa dificuldade? Ele fica com a sensação de que ele precisa levar uma resposta para essa dificuldade, como se o compartilhamento da dificuldade não fosse já uma resposta. Falei difícil? Sim, não, Perfeito. Faz sentido. Compartilha então essa dificuldade de concluir, porque a dificuldade de concluir é já a resposta para a pergunta que você imagina que então, para a qual você imagina que existe uma resposta. E inclusive, já migrando para uma próxima pauta, estou aqui de olho no nosso horário, é essa pauta que vai abrir uma segunda, que é a temática da loucura, não é? Porque, afinal de contas, depois que Hamlet recebe ali a informação do espectro, do fantasma, que o pai morreu em função do tio, começa a abrir ali uma planilha do Excel de oh meu Deus, ele está louco, ele está louco, ele está louco, ele está
pensando coisas fora da casa e tal. E a gente tá usando aqui a palavra, inclusive, a gente ficou na dúvida se devia ou não usar a palavra loucura, né? Sobretudo porque essa palavra se estigmatizou, mas a gente tá apegado à obra uma vez que essa palavra aparece ali com muita frequência, né? Não é incomum fala de personagens dizendo que Hamlet está desvairado. Sim. E aí muito se discute agora, os alunos estão presumindo que possa aparecer alguma coisa nesse sentido da temática, né? Das aparências, em que medida de fato ele tá louco, não tá, ele tá agindo de uma maneira sórdida para parecer louco e parecendo louco dizer muitas verdades, porque ele tá dizendo um bocado de coisas que fazem todo sentido ali, não é? Para nós, pessoas que estão por dentro do que tá rolando, à medida que ele vai falando coisas e que os personagens reagem como oh meu Deus, que loucura absurda você tá dizendo, você tá assim, não, tô entendendo aqui. Faz sentido. Tô pescando o que você tá dizendo, né? Sim. Ravena. Eu sinto que interessante você pontuar isso daí, na obra, o Shakespeare meio que traz para dentro da obra a própria paixão pelo teatro, né? Então, essa coisa da representação, ela tem um caráter mimético que ele se expressa na loucura enquanto um elemento de posso dizer o que eu quiser, afinal eu ensandeci, mas também em uma representação de uma certa... uma mímese do real, por exemplo. Ele se utiliza de uma representação, de uma mímese, de uma peça teatral também para apresentar o que ele quer, para dizer o que ele quer. No momento que ele diz assim, vamos fazer uma peça aqui em que você é irmão do fulano, você vai matar o rei e você aqui vai ser a rainha, você vai se deitar com o assassino do rei, justamente para dizer sem dizer. E aí, a partir da observação lá do comportamento do rei, no momento em que ele faz isso, ele diz, ele é culpado, ele matou meu pai. Então, essa temática da loucura, não só loucura por loucura, mas loucura como mímese, como representação, como um mascarar das próprias intenções, que é um comportamento, acredito que muito comum na realidade pós-moderna, na realidade virtualizada, nesse lugar, nesse horizonte de realização que é o nosso mundo, é uma coisa muito comum, né? E aí nós conseguimos pegar uma coisa que é bem lateral, que é bem transversal aqui na obra e trazer para a nossa realidade. Eu creio que uma das maiores dificuldades dos nossos alunos com relação aos temas UERJ, vestibulares de modo geral, né? Porque alguns fazem FUVEST, enfim, outras universidades também que não aplicam o Enem. Uma das maiores dificuldades dos nossos alunos é uma dificuldade de compreender de que modo eles conseguem mobilizar esse tema para o horizonte de mundo que é o deles. Falou em representação, em uma mímese e em um caráter mais metonímico da obra, eles já se paralisam e dizem, meu Deus do céu, não sei fazer isso aqui, por um pensamento mais objetivante, que é o pensamento do Enem, né? Como o David falou ainda há pouco. Então é interessante que você consiga olhar para esses temas que nós estamos falando, vingança, justiça, loucura, moralidade, como vamos discutir daqui a pouco, e compreender que o jogo que é o seu, o jogo de candidato, tem que ser olhar para essa representação da loucura do Hamlet e não ficar no âmbito dos desvarios. Porque vocês se cobram muito em relação à criatividade, a gente sabe disso. Sim. E ser criativo não é você falar uma série de coisas sem sentido na sua redação, muitas vezes eles pensam que é isso, mas ser capaz de traduzir aquilo que é literário e poético no material da sua realidade, que é o seu argumento, né? Sim, perfeitamente. Sobre ainda nessa questão da loucura, o início do livro é fantasioso. Ele está vendo um espírito. Ele conversa com o espírito do pai. Os soldados ali, os guardas, também ouvem o espírito do pai. Então, num primeiro momento, você fala assim, Harry Potter, né? É isso, Liga da Justiça, coisas fantasiosas. E é um único momento fantasioso, né? Porque a noção inicial do livro é que, a gente vai estar sempre em contato com outro mundo. Isso aqui é uma regra. Dentro da coerência interna daquele livro, isso aqui faz sentido. E aí, quando a gente vai continuando a história, isso não acontece mais. E aí, isso me faz pensar muito sobre a questão da loucura do próprio personagem Hamlet, é que ele, inicialmente, taxam ele de louco, mandam ele para a Inglaterra.
E no final do livro, ele realmente faz coisas que pra gente seriam um pouco mais loucas, nos fazendo questionar até onde o Hamlet se finge louco ou ele é louco. Isso me faz pensar muito, fazendo um paralelo com outro livro da West, que foi o Dom Casmurro, que é... Toda a história do Dom Casmurro é contada pelo Bentinho. A história de Hamlet é uma versão de Hamlet a tudo que aconteceu. E isso faz, ao meu ver, a gente questionar tudo aquilo que aconteceu sobre até onde aquilo foi verdade ou não. E aí, para mim, isso contribui muito para a ideia de o Hamlet, eu acho que de fato existia ali um nível de loucura que era acima do normal, né? Considerando que todos nós somos loucos, né? Um pouquinho loucos. Porque toda essa história de Hamlet, a partir do momento que ele fala com o espírito, depois ele não volta a falar com o espírito, me faz questionar assim, tá, ele ficou louco ao longo da obra ou ele já era louco o tempo todo, né? Isso não é uma loucura, porque a gente entende o que ele tá passando. Então, eu acho que muito da discussão que a gente tem sobre a loucura do Hamlet, ela ela não tem resposta. Ela não tem resposta, né? Eu iria também por esse caminho, né? Vale comentar ainda que a reação dele e da Ofélia, porque são dois personagens, quer dizer, ele ficou ali motivado pela ideia de que precisava vingar. A Ofélia, diferentemente, não, né? Ela tem um pai que também morreu, e embora não entenda muito bem os meandros da coisa, ela vai numa outra direção, né? Ela desvaria e acaba tendo também um fim trágico, mas a gente percebe como a Ofélia não chega a se tornar essa personagem que vai então em busca de descobrir quem foi, quando foi, em quais circunstâncias, e eu quero fazer justiça a qualquer custo, como o irmão o faz, né? Ela dá ali também uma flertada, e me parece que bem mais íntima, com o conceito de que a gente está tendo sobre loucura, e caminha numa outra direção. Eu acho interessante esse comparativo da maneira como a ideia do luto, né, já aproveitando o seu ensejo, vai se desenvolver de forma distinta ali. Claro que Hamlet tem acesso a uma informação ali privilegiada, via espiritual. Delação, né? Pois é, a delação espiritual, coisa que a Ofélia não tem. Aliás, outro dia uma aluna me comentou que parece que a nova música da Taylor Swift fala sobre a Ofélia. Eu falei, olha, tá aí. O destino de Ofélia. Olha aí. Conexões do mundo pop. Olha. Você que é Swifter? Não sei, acho que é. Não tem Na última eu não sabia o nome da Hannah Montana, né? Eu não sei muito do mundo pop. E aí surge aquela pergunta, eu posso citar a música da Taylor Swift na redação da UERJ? Eu acho que você deve. É o seu conhecimento genuíno, sim, né? Com certeza. É muito melhor do que você citar Durkheim que você Pelo não amor leu. De Deus, né? Não há dúvida alguma. Eu acho que eu vou nessa ideia do que aconteceu com a Ofélia, porque eu acho que existe uma questão de gênero muito forte aí, né? Como que as mulheres lidam com esse assassinato e os homens lidam com o assassinato também. E aí, eu vou E eu não sei se eu estaria indo além demais, mas existe, acho que, uma discussão de masculinidade aqui dentro da ideia de Hamlet, porque existe um papel muito, muito certinho sobre o que é ser homem e o que é ser mulher dentro da obra de Hamlet, né? Então, a Ofélia, por exemplo, ela não teria o direito, como mulher, de perseguir uma vingança. Jamais. Não teria o direito. Ah, mas eu quero. Você não teria esse direito. Tudo bem que a gente está falando de uma obra de 1600, mas naturalmente a gente precisa olhar com o olhar de 2025, sabendo que é uma obra de 1600. Mas é a mesma coisa da mãe de Hamlet. O quanto que ela poderia dar de opinião sobre aquilo tudo que estava acontecendo. Eu acho que existe uma discussão, e aí eu não vou me alongar muito nisso, porque ela é um pouco mais secundária dentro de tudo isso que a gente está falando, mas que existe. Não, e é excelente, assim, só flertar um pouquinho com isso que você falou, porque foi algo que me afetou bastante quando eu li a obra, né? Eu sinto a mãe do Hamlet ali muito castrada enquanto mulher, porque é mulher. E a Ofélia também. Mas o Hamlet, ele não olha para a mãe como mulher. Ele olha como mãe. Mas ele sente a raiva da mulher. Sim. Porque ele pega para si a raiva do pai, mas ao mesmo tempo ele sente a raiva do filho, né? Ele quer que ela faça alguma coisa como filho,
em razão do modo que ela agiu como mulher, né? E isso é muito claro. Há uma cisão muito clara no modo como os personagens masculinos e as personagens femininas lidam com a raiva, com a vingança, com a loucura, com a moralidade, a respeito da qual nós vamos falar daqui a pouco. É importante você ter pontuado isso, apesar de ser uma coisa bem transversal na obra. Pois é, concordo. Enquanto você falava, eu me dei conta de que eu marquei um pedacinho, não vou ficar aqui lendo, imagina, vocês vão morrer de tédio. Mas há um momento... Há um momento específico em que o Hamlet está meio chateado, enfim, enfesado com a ideia de que a mãe, tão logo o pai morreu, se envolveu com o tio, né? Se casando com o tio, ele diz, e tudo em um só mês. Está se referindo ali ao fato de que mal passou, isso, né? Não vou pensar. Fraqueza, teu nome é mulher. A questão do gênero ali está absolutamente marcado, né? Ela é uma fraca por estar rapidamente na cama com outro homem ali. A avaliação moral dele é agudíssima em relação a o quanto ela deveria ter se preservado. Tem um olhar moral ali muito forte também. E claro, né, dadas as devidas proporções e contemporizando e considerando que estamos falando de séculos diferentes, que é também para não entrar numa chave de queime a obra, Hamlet foi, né, sabe, uma ideia de... Claro que o machismo pode ser pensado aqui, inevitavelmente, porque se a gente vai falar sobre gênero, a gente também vai falar sobre isso, mas no entendimento da complexidade, né? Sem cometer anacronismos, exatamente. Né, principalmente. Falávamos há pouco também sobre esse contexto em que parece que meio que ninguém presta, que é a sensação que eu acho que o Hamlet tem, né? De desconcerto do mundo, aproveitando ali uma expressão que a gente usa na literatura, e parece que de alguma forma, depois que ele descobre que o tio matou o pai, ele entra num vórtice de pessimismo em absoluto sobre tudo e qualquer coisa. Uma ideia de que, bom, então o mundo não presta, porque se o meu tio, que é meu tio, matou meu pai, e a minha mãe, que é minha mãe, tão logo pôde se deitar com meu tio, que matou meu pai, que mundo é esse, né? E ele vê o desfazimento dos valores, da ética. É um cara que parece que depois que recebe essa informação, vira uma chave ali em que ele bota um óculos que não o permite ver qualquer esperança, alegria, crença na humanidade. Eu acho que esse é um ponto importante. Ele se torna um cara descrente da ideia de que o mundo pode vir a dar certo. E é um cara que passa, então, a se cobrir com essa capa do... Como nomear? Do obscurantismo ali, uma coisa meio sombria, né? Marcada pelo peso, por esse fardo. Eu acho que isso está muito forte e inevitavelmente vai aparecer de alguma forma no tema. E claro, também não sou profeta, não sei como, mas acho que essa sensação de que então vivemos um mundo em que não se pode confiar em ninguém, não há qualquer relação sólida, sem querer fazer ali uma referência breve a Balma, pelo amor de Deus. Mas parece que ninguém pode confiar em nada. Tanto é que o próprio Hamlet flerta muitas vezes com sarcasmo, deboche, aliás, o tempo todo, né? Com sarcasmo, com deboche, com a coisa do... Por que me olham assim? Ninguém aqui presta, estamos todos corrompidos. Eu, inclusive, ele também, né? Porque também não é como se ele se visse como o paladino da justiça, aquele que vai, então, botar o eixo da terra. Ele parece perder o brilho no olhar, por mais clichê que isso possa parecer. Vocês têm essa mesma percepção? Sim, eu sinto que o Hamlet é um livro que ele é obscuro. Né? Eu acho que quando tudo acontece e as coisas vão piorando, eu me lembrei muito lendo e dando uma referência da série Os Outros. Não sei se você já viu da Globoplay. É a mesma coisa. Acontece uma tragédia, que é relativamente pequena para o que acontece depois, e aí todo mundo vai morrendo, assim como Hamlet. Mas Hamlet me dá essa angústia. Hamlet me dá essa angústia como leitor de... Não tem muito o que fazer. Meu tio matou... É o envenenamento que a gente vai pegando, né? Meu tio matou meu pai. E eu acho que isso é muito contemporâneo. Muito contemporâneo. Ontem, ainda ontem, sexta-feira, isso foi ontem, tava conversando com uma turma sobre o futuro. A gente leu um texto sobre o futuro, um texto argumentativo sobre o futuro. E a gente, as gerações mais novas, né?
elas não acreditam num mundo melhor. Não acreditam. Que era um pensamento diferente, por exemplo, de quando a internet chegou. Quando a internet chegou, quando eu era adolescente, a gente pensava isso. Nossa, o mundo vai ser muito melhor, porque vai ter internet e tal. E as gerações mais atuais, elas são muito angustiadas, elas são mais ansiosas com o futuro do que as gerações anteriores, que era uma coisa também que, conversando com os meus pais, não via, assim, não era uma coisa comum esse medo do futuro, né? O Hamlet, ele é muito contemporâneo nesse sentido. Eu acho que o Hamlet foi uma escolha extremamente contemporânea e como pode, não um clássico, é um clássico, né? 400 anos de diferença, mais de 400 anos de diferença marcam o lançamento do livro ao dia de hoje, e parece que Hamlet fala sobre muitas coisas que são muito atuais. Eu acho que esse sentimento de angústia, ele é muito atual mesmo, né? Eu acho que um outro... E aí indo pra chave, né? Pra grande frase do livro, que é o ser ou não ser, eu acho que também é uma frase muito atual, né? Fazendo esse paralelo, que, ao meu ver, e aí isso entra no campo um pouco da moralidade, quando o Hamlet está falando sobre o ser ou não ser, ele está discutindo sobre... Ele tá refletindo consigo mesmo sobre a vingança, né? E aí ele decide assim, ó... Eu vou seguir aquele caminho determinista, que é, ó... Eu vou vingar meu pai, eu vou matar e eu vou realmente ser essa pessoa, ou não, eu serei diferente. E isso traz uma consciência para si. E isso, né, e aí baseado nas pesquisas que eu fiz, isso era novo para literatura, porque você não tinha personagens que pensavam em si mesmos, né? Hoje em dia é absolutamente natural, né? 400 anos depois. Mas na época não. Então a história era, isso acontecia, existia uma série de acontecimentos, mas Hamlet é a primeira pessoa que pensa. E olha só que interessante, numa vida... que ele tinha lá em 1600, você não tinha a possibilidade de pensar. Você nasceu filho de rei, você vai ser rei. A gente tá em 1600, né? Você nasceu plebeu, você nasceu filho de plebeu, você será plebeu o resto da sua vida. Eu achei que você ia falar playboy. Vou falar, ué, O intrusivo. o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. E aí ele reflete sobre isso, e o ser ou não ser tá, eu vou seguir esse caminho que tá determinado pra mim ou não. E essa discussão sobre eu vou seguir esse caminho é muito contemporânea, visto que o determinismo seria o contrário da meritocracia. É porque hoje em dia a gente fala mais sobre meritocracia, né? A palavra que a gente usa mais é meritocracia. Mas o determinismo são discussões que estão atuais, são muito atuais ainda, do tipo, ó, se você nasceu filho de traficante, você vai ser filho de traficante. Então, faz sentido você morrer, né? Faz sentido você não estar mais com a gente, né? Dando uma ideia de necropolítica, né? Sobre quem deve viver e quem deve morrer. Mas essas discussões sobre o que eu serei dentro da sociedade é uma discussão muito atual que Hamlet já trazia lá em 1600 com a grande pergunta ser ou não ser, né? Perfeito. Acabei de falar, não façamos anacronismo, vou fazer um, né? Com base no que o Matheus acabou de falar. Hamlet parece ter sido o primeiro niilista da literatura, né? Antes aí de um Ivan Karamazov, por exemplo, nós tivemos Hamlet apontando para essa descrença, porque há um sentimento de desterro nessa obra, que não vem só do Hamlet, mas da atmosfera palaciana. Em si é uma obra que ela é escura, no sentido de que ela não é luminosa, sabe? É diferente de você ler um texto em que você sente que ali há uma lâmpada acesa. Quando você lê Hamlet, você sente que não há nenhuma lâmpada acesa. É uma obra mesmo que te leva para uma sensação de niilismo, de perda, de desterro e, sobretudo, de descrença. E eu sinto que isso é generalizado nos personagens, nas falas dos personagens. Você acabou de falar, por exemplo, da grande frase, né, do ser ou não ser, aquele solilóquio ali sobre o sentido de viver quando se pode morrer. E se eu estou aqui vivo, não é por um apego à vida, mas por um medo do pós-morte. E eu aproveito para resgatar a frase que, para mim, é a grande frase, que é algo de podre no reino da Dinamarca, sabe? Porque tem um determinado momento, logo que o Rosencrantz e... Perdoem a minha prosódia, acho que tá errado, tá? É difícil, e o Guildenstern chegam, o Hamlet olha para eles e diz assim, o que vocês fizeram com a fortuna para ela jogá-los nesta prisão? E o Guildenstern responde, prisão, meu senhor?
E o Hamlet diz: a Dinamarca é uma prisão. E aí o Rosencrantz complementa com uma frase que ela projeta a obra em direção a uma metáfora da amoralidade, do desterro e do niilismo no mundo em que a gente vive. Ele diz: então o mundo também é uma prisão, né? Porque a Dinamarca, quando ele diz que há algo de podre no reino da Dinamarca, ele se apropria do horizonte dos personagens ali para metaforizar o que? Esse mundo. Porque se a Dinamarca é uma prisão, se a Dinamarca está perdida, se há algo de podre neste reino que é a Dinamarca, e quando a gente pensa em algo de podre, existe aí uma maximização do podre, né? Que é o irmão que matou o outro irmão, casou com a cunhada, que é irmã também, né? Se a gente pensa numa tradição religiosa judaico-cristã, que todo o tempo é retomada do poto vieste ao poto voltarás, eles falam isso o tempo todo. É uma obra muito putrefata, por assim dizer, né? Então, pensar esse algo de podre, e é interessante que o aluno seja capaz de olhar para essa frase e levar essa frase, mais uma vez, para a materialidade do mundo, porque o tema, apesar de sair da obra, ele vai precisar estar em diálogo com o nosso mundo também, né? E todas essas questões me parecem muito proveitosas, assim, nesse segmento. Muito bom. Agora já em clima de fim, que a gente já explodiu aqui no tempo, eu acho que a gente podia fazer um sobrevoo pelos personagens, foi uma sugestão sua, né, Ravena? Como a gente não vai conseguir fazer aqui um plá sobre todos, vou propor uma dinâmica aqui em que cada um escolhe um e dá ali o seu pitaco, tá? Eu vou pegar logo o meu, que eu já não sou, né? Não tô de bobeira, que não vou deixar pra... Não vou escolher o Hamlet, não, já que a gente falou tanto sobre ele aqui. Foi, obviamente, né, a nossa referência de conversa. Eu tava, inclusive, tentando procurar aqui o trecho enquanto você falava, Ravena, mas não encontrei, porque é isso, a gente marca pra poder encontrar e não encontra nunca mais. Quer dizer, porque marcou, né? Que é o próprio rei. Tem um momento, ele tá ali, vai lá, vou me valer da nomenclatura vilão, embora não me pareça que seja a melhor nomenclatura, mas ele é o cara ali que comete o suposto mal inicial que desencadeia todas as outras coisas, né? Que é matar o irmão e se apossar do trono e tal. Eu acho um personagem que eu gostaria de conhecer um pouco mais. Não tô botando defeito na obra, pelo amor de Deus, não é isso, né? A obra é o que ela é. Ela foi feita assim, ela é assim. Mas e nessa coisa de, será que eu vou conhecer um pouco mais das motivações? Aí alguém pode dizer, ora, David, as motivações, imagina, pegar o lugar, né? Então, mas eu queria saber um pouquinho do pensar mesmo, da engenharia má, se é que há uma engenharia má, será que também não tem muita coisa humana no sentido positivo do pensamento? Mas tem um pedaço que me chamou a atenção, e eu acho que a Ravena já passou por ele ali rapidamente, que é quando ele tem uma espécie de conversa consigo mesmo e ao mesmo tempo com um plano espiritual, né? De que ele assume que fez, né? A gente vê uma certa profundidade ali, que é como quem diz, caramba, eu não sou uma pessoa boa. Eu fiz uma coisa horrível. E usufruo dos benefícios. Né? Uma certa tomada de consciência, de mostrar para quem tá lendo que fiz isso, o que fiz foi uma coisa horrível, horripilante, tomei essa posição, estou usurpando aqui de algo que não é meu. Ali a gente consegue ver uma profundidade para além de um personagem que simplesmente matou e que quer continuar fazendo. Beleza, que dali em diante ele continuou fazendo várias, né? Cria outras estratégias de, inclusive, matar o próprio Hamlet lá naquele duelo entre o Laertes e o Hamlet. Mas acho interessante esse momento pra gente perceber que é um cara que tem algum nível de consciência de que não está na posição de que devia, que esse algo, que ele faz parte desse algo podre, né? Aproveitando ali a podridão a que a Ravena se referiu. Então, acho que esse é um ponto que eu chamaria atenção para entender um pouco mais esse personagem, porque é muito fácil colocá-lo nessa posição de vilão, porque a cabeça humana funciona melhor se há o vilão e há o mocinho, e a literatura reflete isso, e o filme reflete isso, e a novela reflete isso. Fica mais difícil a gente entender que alguém pode ter consciência do mal que fez e ainda assim dar continuidade a ações reprováveis, né? Perfeito, David. Eu não vou me ater muito a comentar a fala do David, porque nós já estamos com o nosso tempo mais do que extra. Mas eu gostaria muito de fazer isso. Só um comentário muito breve, tá? Eu sinto que o rei sofre essa angústia do bem e do mal, e a rainha também.
Gosto muito da personagem da rainha. Ela é uma É a sua personagem escolha? que aparece pouco. Não. Tá. Ela é uma personagem que aparece pouco, mas ela nos mostra exatamente esse dilema. Eu não vou falar da rainha porque nós já falamos das questões de gênero. Eu acho que ela aparece centralmente desse modo. Eu falo dos dois amigos do Hamlet. O Guildenstern, gente, eu insisto em falar o nome dos dois, não sei falar, e o Rosencrantz, né? Os dois amigos do Hamlet, eles me mostram justamente essa sede por um poder, que é uma sede endevassada, né? Eles fariam qualquer coisa, até trair o amigo mais antigo que eles têm para conseguir o poder. E aí tem uma hora que o Hamlet olha para eles e diz assim: daria ouvidos para uma esponja, o filho de um rei? E um deles diz: esponja? Esponja? Como assim esponja? É uma esponja encharcada com os favores do rei, né? Então, o Hamlet, ele tá o tempo todo ali jogando na cara dos amigos que os amigos não prestam, que eles são corruptos, que eles fariam qualquer coisa pelo poder. E esses amigos mostram o lugar ao qual essa desmoralização completamente desmedida pela qual eles passam leva, que é a morte. O salário da traição, nesse caso, é a morte, né? Porque eles acabam mortos aí pela perspicácia do próprio Hamlet, ao final das contas. Então, eu acho que eles são dois elementos interessantes ali para nós aprendermos a mobilizar para uma redação, como repertórios, né? Como boas referências para falar a respeito dessa moralidade, do caminho para o qual a moralidade desmedida pode levar. Esses são os meus personagens. E são mais uma prova de que não dá pra confiar em ninguém, né? Tá todo mundo corrompido. Porque, Exatamente, né? são os amigos dele. Parece um enredo de Vale Tudo, assim. Sim. Então, eu também vou escolher dois e eu vou escolher a Ofélia e a Gertrudes, né? Eu acho que... E aí... Talvez sendo repetitivo, né? Mas eu acho que o fato delas existirem contribui muito pra gente entender tudo de ruim que aconteceu. No sentido de, como elas não podem, a gente passa a entender tudo que pode. E o que pode é muita coisa ruim. É muita coisa. O Hamlet pode fazer muita coisa ruim. O rei, né? Todo mundo ali pode fazer muita coisa ruim. E eu acho que o Shakespeare, ele vai mostrando isso em contraponto. Ó, eu não vou dizer quais são as possibilidades que tem dessa história inicialmente, mas quando você vê o que não pode ser feito, você fala assim, não, mas peraí, o Hamlet pode fazer isso, né? Tudo que a Ofélia não fez, tudo que a Gertrude não fez, o Hamlet pode fazer, né? Os amigos podem fazer. Então, eu iria por esse caminho. E aí, dentro E a Gertrudes é uma personagem que me chama muito a atenção, porque... E aí, fazendo um paralelo muito simplista com relação a Édipo, né? Eu acho que... Eu acho não, né? O rei, ele matou o pai de Hamlet e se casou com a mãe. Né? Então, dentro dessa história de Édipo, né? Cara, você vai matar seu pai e vai casar com a sua mãe, que é a história de Édipo. O Hamlet, ele deveria estar nesse espaço e alguém roubou o lugar dele, né? O rei que tá ali, ele mata o pai de Hamlet e se casa com a mãe de Hamlet. Então, exato, eu acho que existe meio que um ciúme do Hamlet. Cara, ele tá roubando o meu lugar. Né, dentro dessa ideia, e aí Freud vai explicar isso depois na psicanálise e tal, mas eu acho que existe essa tensão, e isso me chama muita atenção na Gertrude, né, porque ela tá tendo que administrar tudo isso, e ela tá meio que sozinha administrando todo esse processo, né, eu acho que essa seria a minha escolha, certo? É isso, pessoal, é claro que a gente não consegue, nem tinha pretensão de esgotar tudo, a gente vai ter aí... algumas aulas vão rolar ainda, a gente vai ter a possibilidade de levar as discussões. Inclusive, eu faço essa sugestão a vocês que nos ouviram hoje e que tomaram nota de algumas dúvidas, porque é natural que seja assim, a gente comenta algumas questões abstratas que talvez para vocês não façam tanto sentido, leva para a aula, né? Poxa, Matheus, você comentou isso aqui, eu não peguei, como é que eu posso fazer isso no texto? Porque nessa conversa a gente não tem acesso ao texto, e o texto é a nossa, né, o nosso objeto ali. É claro que a gente vai tentar materializar isso em teses, em tópicos, em estratégias de finalização, em comparações, em exemplos. Acho que no momento de sala de aula a gente vai conseguir levar esse encontro de hoje para o nível verbal, para coisa que se pode produzir em 30 linhas. Então é complementar, né? Nem só isso vai dar conta, mas a aula também sozinha talvez precise de algum complemento para fazer a mágica acontecer. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.
obrigado. Nossa, eu amei. Discussão Adorei boa. também, Sempre bom conversar com gente inteligente. Só para a gente finalizar mesmo, eu queria deixar uma recomendação para os nossos alunos, acho que é importante, quanto à tradução. Eu dei uma folha, eu li essa daqui e eu dei uma folheada naquela ali, mas a tradução mais agradável mesmo que eu encontrei foi a do Milor Fernandes. Eu acho que vale muito a pena você também. baixar, tem um PDF no Google, coloca no Google Hamlet, Milor Fernandes. É uma tradução que foi feita para ser lida, né? Porque existem diferenças, existem traduções que foram feitas para preservar a sintaxe do inglês, teatralizadas, né? Não, lê a do Milor que vai ser mais fácil, tá? Só isso mesmo que eu achei importante fazer esse adendo. E PDF disponível. PDF é mais disponível que, no Google, né? rapidinho você acha. 400 anos tem um livro, gente. Pois é. Domínio Nem é crime, é domínio público. Você pode baixar. Então é isso. Beijo grande. Até a Muito próxima. obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.